vocês na Igreja Adventista não têm o Espírito Santo. Eu perguntei, mas como é que você sabe? Disse, não, porque vocês não falam línguas. Então, esta pessoa, ele pensava que línguas era o sinal, a evidência de alguém ser batizado no Espírito Santo. E a primeira passagem que eu estudei com ele foi 1 Coríntios capítulo 12, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-los. Mas um só e o mesmo Espírito realizam todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Você percebe aqui nesse texto que a um é dado um dom e ao outro é dado o outro dom. Mas aqui não faz referência de nenhum dom que seja dado a todos. Então eu perguntei para essa pessoa, como vocês podem dizer que o falar em línguas é o sinal para todos os fiéis de que eles foram batizados no Espírito Santo? Se na própria Bíblia diz que uns só recebem um dom e não todos. Aí eu fui para outra passagem, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Você me disse que o falar línguas é um sinal para os fiéis de que eles receberam o Espírito Santo. Mas Paulo aqui diz que o falar em língua é um sinal para o incrédulo. Então, não está sintonizando. E se é um sinal para o incrédulo, eu entendo que devem ser línguas inteligíveis, porque se não forem entendidas as línguas faladas, o que eles dirão? Ao entrarem os indoutos, os incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Então, língua deve ser um instrumento de evangelização inteligível, para que quem entra entenda e seja convertido. Nesse sentido, língua é um sinal para o infiel. Na realidade, não existe apoio bíblico para a crença de que falar línguas é o sinal, é a evidência de quem é batizado no Espírito Santo. Porque a Bíblia não promete o dom para todas as pessoas, nenhum dom. Uns recebem um dom, os outros. Então você não pode escolher um dom para servir de padrão para todos. Simplesmente não existe. E eu mencionei uma terceira razão para esta pessoa, dizendo que Jesus tinha o Espírito Santo, mas ele não falou línguas. Não é dito? Apenas diz em Atos 10, 38, que Jesus era ungido do Espírito Santo, mas não menciona nas coisas que ele fez o falar línguas. Ao verificarmos essas experiências no livro de Atos, sobre as pessoas que receberam o Espírito Santo, dentre mais de 20 que receberam o Espírito Santo, apenas 3 falaram línguas. Só 3. Atos 10, Atos 2 e Atos 19. São os 3 registros onde aparece o Espírito Santo e fala-se em línguas. E os outros casos, 17, 18, não apresentam o fenômeno das línguas. Então, biblicamente, nós não podemos afirmar que o falar línguas é uma evidência, é um sinal
de que a pessoa tem o Espírito Santo ou foi batizada pelo Espírito Santo. Qual é então a evidência? O Novo Testamento nos indica que a evidência e o sinal da presença do Espírito Santo é tão ampla quanto a sua obra. O Espírito Santo tem uma obra a realizar. E quando você vir esta obra sendo realizada, essa se torna a evidência da presença do Espírito Santo. Eu me lembrei do texto que diz: se fôssemos bondosos, humildes, cheios de tato, haveria 100 conversões, onde apenas hoje há uma. Então nós temos que cuidar para não ferir as pessoas, porque existem muitos sinceros filhos de Deus, e às vezes quando nós ferimos esta pessoa, nós fechamos a porta para ela. Então eu disse para esta pessoa: você sabe por que eu não sou pentecostal? Por causa de 2 textos na Bíblia. E eu disse então para ele o seguinte: vamos ler: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Eu disse: irmão, na tua igreja, quantos anos vocês estão recebendo o Espírito Santo? Eu disse: são 74 anos que vocês estão recebendo o Espírito Santo. Ele vos guiou em toda a verdade? Porque aqui diz que quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Aqui não é mencionado língua quando ele vier. Vocês têm toda a verdade? Ele ficou assim indeciso, e essa indecisão demonstrou que ele reconheceu que eles não tinham toda a verdade. Aí eu disse para ele outra passagem: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então veja que o Espírito Santo, ele vai lembrar tudo o que Jesus falou. Em outras palavras, ele não vai contradizer o que Jesus falou. Ele não vai conduzir uma pessoa a uma experiência diferente ao que conduziu Jesus. Eu disse: irmão, pense bem, Jesus tinha o Espírito Santo? Sim, tinha o Espírito Santo. E hoje, o Espírito Santo que vem é o mesmo Espírito Santo que esteve com Jesus? Sim. Digo: mas que coisa? Veja o seguinte: se o Espírito Santo que inspirou Jesus Cristo e estava com ele, conduzia Jesus para as sinagogas ao sábado, como é que agora o Espírito Santo, nos dias de hoje, leva uma pessoa à igreja aos domingos? Como é que Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, se tem um exemplo, diz que nós não podemos comer todas as carnes, tem carnes imundas, e agora o mesmo Espírito que levou Jesus a falar aquilo, hoje nas pessoas diz: posso comer de tudo. Então veja, o Espírito Santo, ele precisa lembrar aquilo que Jesus falou. Esta é a sua obra, ele não pode contradizer. A experiência de Jesus e os ensinos de Jesus precisam ser repetidos hoje por este Espírito quando ele possui uma pessoa. Aí ele ficou pensando e disse: pois é. Eu disse: irmão, por isso eu não sou pentecostal. Porque por quanto tempo eu tenho que esperar para que o Espírito Santo traga toda a verdade e faça lembrar tudo o que Jesus disse? Então nós precisamos testar os espíritos, como diz João, testar os espíritos se são os espíritos verdadeiros.